Olá, dando continuidade às nossas aulas de redação, temos como tema da aula de hoje texto de divulgação científica. Como vocês estão observando, ao longo desse ano, nós estamos trabalhando diversos gêneros textuais, e dentre esses gêneros textuais, vamos hoje para a divulgação científica. Os textos de divulgação científica são aqueles que buscam compartilhar informações, pesquisas e conceitos científicos a um público leigo, ou seja, um público que desconhece ou pouco sabe sobre o assunto. Sendo assim, estes textos se estruturam de modo a garantir a compreensão do leitor, utilizando exemplos, comparações e explicações sempre que necessário. Na estrutura, é possível encontrar, além das informações verbais, elementos não verbais que potencializam e enriquecem o texto. Características do texto de divulgação científica. Os textos de divulgação científica são utilizados para compartilhar informações, pesquisa e outros dados, de cunho científico, mas com uma linguagem explicativa, didática e, por isso, mais superficial e abrangente, distinguindo-se, portanto, da linguagem especializada do texto científico. Sendo assim, as primeiras características desses textos são a abordagem temática de assuntos científicos e o uso de uma linguagem acessível. Para cumprir esse objetivo, os textos precisam evitar alguns comportamentos linguísticos, como o uso de termos especializados ou explicações teóricas com linguagem técnica. É aconselhável que esses conteúdos sejam, de certa forma, traduzidos para uma comunicação simples, objetiva e acessível. O propósito é compartilhar a um grande e diverso público um conteúdo importante que está restrito aos ambientes e sujeitos inseridos na área. Apesar desta forte necessidade de acessibilizar as informações, os textos de divulgação científica necessitam de embasamento teórico. Por isso, comumente apresentam teorias e conceitos teóricos, acompanhados de explicação sempre que necessário. Outra característica desse gênero é a apresentação de ideias, procedimentos, descobertas e resultados a respeito de algum tema. Por seu caráter explicativo, estes textos costumam ter predominância do tipo textual expositivo, o qual apresenta tema e os explica no intuito de garantir a compreensão do leitor. A depender do texto, é possível também que haja a presença de linguagem não verbal, como ilustrações, fotos, gráficos e outros. A estrutura do texto de divulgação científica. A estrutura dos textos de divulgação científica pode variar, a depender do assunto ou assuntos tratados, dos dados e conceitos que serão abordados, além das interferências contextuais, como o público-alvo e o veículo de divulgação. Entretanto, é possível identificar uma organização básica comum a esse gênero. Vamos falar sobre as etapas que compõem um texto de divulgação científica. A primeira parte é a introdução, que apresenta o assunto do texto, trazendo informações conhecidas e algumas novas, no intuito de situar e atrair o leitor para o texto. Toda introdução cumpre uma função essencial do texto, pois é ela quem deve prender a atenção inicial e situar o leitor, preparando-o para o desenvolvimento da leitura. O desenvolvimento do texto deve apresentar as novas informações, explicá-las, embasá-las cientificamente, a fim de que o leitor possa se apropriar desses conhecimentos, mesmo não sendo especialista da área. Desse modo, é necessário que se apresentem metodologias de pesquisa, dados e estatísticas, cenário e características específicas, tudo para que o assunto seja bem direcionado ao público. Por fim, na conclusão, deve ser apresentados os resultados alcançados, caso se aborde uma pesquisa em específico, ou fazer um fechamento da exposição temática por meio de um entrosamento entre as ideias apresentadas e discutidas anteriormente. Como fazer um texto de divulgação científica? Para produzir um texto de divulgação científica, primeiramente, é necessário que se tenha clareza
sobre a ideia principal que será apresentada. Em alguns casos, pode-se tratar de uma afirmação ou conceito. A certeza da ideia que será exposta é imprescindível para garantir que o texto se desenvolva de modo gradual, estratégico e objetivo. A partir dessa escolha, parte-se para a seleção das provas, que embasarão a mensagem do texto. Nesse sentido, é importante destacar comparações pertinentes, relações de causa e efeito, metodologias de pesquisas e seus resultados, dados estatísticos e outras referências argumentativas para o desenvolvimento. Abaixo, mostraremos aqui um texto que tem como característica aí ser um texto de divulgação científica. Vamos lá. Cientistas descobrem que animais usam dialetos para se comunicar. Alguns animais utilizam dialetos para se comunicar, como as baleias, os golfinhos, as abelhas e as aves, afirmou a revista alemã de divulgação científica, PM Magazine, em sua edição de setembro. Este é outro aspecto mais em comum entre a forma de comunicação humana e dos animais, descoberta recentemente pela comunicação científica. Os golfinhos inventam diferentes assobios para se comunicar, segundo os cientistas. Um exemplo dos diferentes dialetos ocorre com o estrelinha de polpa, um pássaro de pequeno porte caracterizado por ter uma mancha amarela na cabeça e cujo piar difere no tom de seus congêneres da China. No caso dos golfinhos, animais que teriam uma inteligência parecida com a dos homens, os cientistas comprovaram que eles inventam diferentes assobios para se comunicar. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Andrews, na Escócia, demonstrou que os golfinhos têm a capacidade de conversar sobre um terceiro animal que não está presente. O corvo ou o tuim da Colômbia, por exemplo, usam nomes personalizados para se chamar entre si. Além dos acústicos, alguns animais também utilizam outros meios de comunicação. É o caso das aranhas macho, que usam a rede tecida por uma fêmea para perguntar se podem se aproximar dela, já que, se dependendo do ritmo como andam pelos fios, podem ser confundidos com uma presa. Estes dois passos iniciais ocorrem antes da produção textual em si, pois são as atividades de estudo e pesquisa que qualificam toda a escrita. A partir disso, deve-se, na introdução, apresentar o tema do texto de modo simples e aproximativo do leitor, para situá-lo e atraí-lo. No desenvolvimento, apresentam-se as estratégias argumentativas que comprovam as informações. Na conclusão, as ideias anteriores apresentadas devem ser amarradas, pontuando as reflexões pertinentes e apresentando, se necessário, resultados e conclusões das pesquisas. Ao longo do texto, se necessário, é possível acrescentar textos não verbais para potencializar a compreensão dos assuntos. No exemplo acima, é possível identificar que o tema abordado, que é a comunicação entre outros animais, é uma afirmação concluída por cientistas. A marcação do lugar na ciência serve como validação do assunto, afinal, trata-se de um tema que é desconhecido pelo grande público. Assim, pontuar o local social daqueles que chegaram a essa conclusão qualifica e valida o tema abordado. Outros referentes, como um grupo de pesquisadores da Universidade de Andrews, revista alemã de divulgação científica, são também validadores das informações e configuram-se como vozes de autoridade sobre o assunto. Na apresentação dos animais é possível encontrar duas referências, uma do nome popular e outra do nome científico. Essa estratégia faz a relação entre as informações científicas e os conhecimentos populares. Por fim, é possível identificar que o autor utiliza uma linguagem simples, acessível e objetiva no trato com o tema. Toda informação científica é inserida de modo balanceado, com informações conhecidas e explicações simples,
que servem para uma compreensão mais abrangente do fenômeno analisado. Como vocês perceberam, o texto de divulgação científica, ele costuma, trazer temas, muitas vezes, que podem ter um cunho científico, mas o objetivo, é tratar de comunicar algo e sempre buscando o modo mais simples, para que várias pessoas compreendam, essa comunicação, compreendam aquilo que está sendo exposto no texto. Independente de se tratar de um texto científico ou não, a linguagem utilizada deve ser uma linguagem acessível. Por isso que é de muita importância antes, da pessoa que irá organizar, que irá escrever um texto de cunho científico, o que tem de mais importante é a sua pesquisa. Ele tem que pesquisar bastante para que coloque no papel, expunha ali no papel um determinado assunto que passe a ser acessível para as pessoas. É de suma importância o trabalho de pesquisa anterior ao ato de escrever e divulgar um texto, de cunho científico. Eu espero que vocês tenham captado as principais informações da aula de hoje e que posteriormente procurem o formulário que já está disponível no site da escola, para que vocês possam responder as questões e aumentar ainda mais o número de informações, que vocês possam ter sobre esse assunto. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.